Marco Piperno, porque começou agora há pouco a sessão do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo para a votação do parecer que recomenda a cassação do mandato do deputado estadual Arthur Duval. A gente acompanha aí as imagens da Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados debatendo o relatório. O parecer que foi apresentado pelo deputado delegado Olim, pede a cassação do mandato do deputado Arthur Duval. Mamãe falei, esse é o caso que se refere àquele áudio que vazou, um áudio enviado pelo próprio deputado em um grupo de WhatsApp que acabou sendo divulgado, em que ele dava declarações machistas em relação às refugiadas ucranianas. Arthur Duval tinha viajado à Ucrânia para prestar apoio aos refugiados, às vítimas da guerra que acontece por lá, mas nesse áudio ele falava especialmente sobre mulheres ucranianas, dizendo que elas eram pobres e por isso mais fáceis. Essas declarações então vazaram e agora se tornaram alvo dessa investigação, dessa apuração na Assembleia Legislativa de São Paulo, e teremos daqui a pouquinho, portanto, a votação. A expectativa é que seja cassado o mandato do deputado Arthur Duval. Os deputados do Conselho de Ética analisam, no momento, esse parecer já apresentado, já lido, inclusive, há pouco, pelo relator, o deputado delegado Olim. E aí, Piperno, o que esperar dessa votação e, se vier, de fato, a cassação, como é a expectativa? O próprio deputado, em entrevistas que concedeu nos últimos dias, falou abertamente dessa possibilidade. Ele próprio aposta que haverá, sim, essa punição, a perda do mandato. Seria o mais apropriado, Piperno? Claro que sim, chulo, machista, enfim, mau caráter. Ele merece, ele montou uma obra cujo conjunto realmente conduz aí a essa cassação, que me parece algo inevitável. E até porque, mesmo que houvesse assim alguma dúvida, que ele fosse um personagem em algum momento, em algum aspecto defensável, ou o que ele disse poderia dar um dúbio entendimento, o que não é o caso, repito, ele merece ser cassado. O que ele disse foi um absurdo, e não há motivos, realmente, eu não encontro nenhuma razão para defendê-lo. Mesmo que tudo isso a gente pudesse colocar em dúvida, há o componente eleitoral também. Nenhum deputado, nesse momento, óbvio que vai querer ligar a sua imagem a esse deputado que acabou, então, ultrapassando qualquer linha, qualquer margem aí para que a gente pudesse conceder a ele o benefício da dúvida. Merece ser cassado, sim, e merece nunca mais voltar. Eu só estranho o fato de que mal ele acabou sendo personagem central, enfim, o protagonista dessa barbaridade toda, acabou sendo expulso do seu partido, já conseguiu uma outra legenda. Isso realmente me deixou bastante mal impressionado. Marco. Olha, Brown, nesse caso eu vou ter que fazer uma coisa que até gera um desconforto para mim. Deixa eu adivinhar, você vai concordar com o Piperno? Não, pior é que Olha não. Só. Nesse caso, eu entendo o seguinte, eu condeno com veemência tudo que ele falou, acho que é um ser repugnante pela hipocrisia, tá? A questão é, ele querer se promover como uma espécie de força do bem, bastião da moral, sinalizador de virtudes contra o Bolsonaro, que segundo ele estava projetando uma imagem terrivelmente negativa do Brasil no exterior, e daí ele entra numa total contradição com o vazamento de um áudio que era para os amiguinhos do grupo de futebol dele, que é uma coisa bem patética, infantil, um áudio repugnante, um áudio tosco, um áudio que denota assim, uma espécie de falso adulto, imaturo, bobo, com falas grosseiras. Só que isso não é o suficiente para a cassação de mandato. Do ponto de vista do regimento interno da Assembleia, ele, na minha visão, não cometeu uma infração grave o suficiente em virtude do mandato dele. Porque essa é a grande questão técnica que se coloca aqui. Olha, ele estava numa espécie de férias aí, num período que ele estava viajando, onde ele quis se promover, onde ele quis, de alguma forma, promover a imagem dele. Mas é difícil encontrar algum tipo de atrelamento ao mandato dele, a uma irregularidade que seja de tamanha gravidade para tirá-lo. O que eu acho que seria uma postura de homem dele seria renunciar. Ele deveria com certeza renunciar, primeiro, para não passar esse vexame em rede nacional que ele está passando. Ele deveria daí buscar algum tipo de período sabático para tentar se reencontrar enquanto ser humano, enquanto pessoa, para restaurar essa imagem que ele jogou no esgoto. Mas, do ponto de vista técnico, sendo advogado e trabalhando com a defesa também do regimento da casa, não existe elemento suficiente para condená-lo e cassá-lo. Diga, Piperno. Se ele tivesse feito uma manifestação, por exemplo, racista,
Então, do ponto de vista técnico, a gente não teria embasamento, não teria elementos para caçá-lo. Deixa eu até trazer um outro caso, Piperno. Por exemplo, da Flor de Lis, Claro. a deputada que foi acusada de mandar matar o marido. Seria mais ou menos isso? Então, não há relação com o mandato dela como deputada federal? É por aí, Marco? Não. Crime. Não, ele não cometeu crime. Vazou um áudio, um infame, um áudio ridículo, um áudio atroz. Agora, a Flor de Lis matou o marido, né? Você fala que é suspeita, ok, vai terminar o processo contra ela, mas tá mais do que evidenciado que foi ela que cometeu o crime. Então, é uma situação completamente diferente. Eu prefiro, Brown, que o parlamentar tenha liberdade para falar as atrocidades que ele quiser. E você vai ter, em alguma medida, repreensões da casa, mas a cassação do mandato por uma questão oral, por uma mensagem que foi enviada num grupo de WhatsApp, para mim, foge de todos os precedentes que existem no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Não é albergado isso daí pelo ordenamento jurídico e, portanto, se eles fizerem isso, eles vão estar excepcionando a regra. Não é regra caçar... Pô, tá cheio de deputado federal por exemplo, tá cheio de gente do PT e do PSOL e do PSTU que fala coisas atrozes, fala uns absurdos. Não, tem de tudo, pelo amor de Deus. O Boulos, que fica toda hora incentivando a invasão à propriedade privada. O Boulos não pode ser caçado porque não tem mandato. Eu tô só dando um exemplo. Tá cheio de deputado do PSOL, que é cria dele, que fala isso o tempo todo. Então eu acho que o fato de ele ter um mandato... porque ele falou que ele pode invadir propriedade privada. Sabe... o livro, enfim, licença para dizer qualquer socialista, tá cheio de socialista. Espera um pouquinho, Marco, vamos ouvir o Piperno. O fato de ser, enfim, um socialista, então tá cheio de socialista. Isso então já é elemento para cassação. Ora essa. Hoje é um belo elemento. Agora, esses bolsonaristas, tipo a Flor de Lis, esse cara que foi... como não? Então, eu acho o seguinte, ele falou, é como se, por exemplo, ele dissesse: eu sou nazista, eu sou racista. Esse tipo de coisa, eu acho que fere sim o decoro, mesmo não estando ele na plena atividade parlamentar. Agora, ontem, inclusive, o deputado Arthur Duval, ele concedeu uma entrevista, ele disse que vai ser caçado, mas que vai sair atirando, que vai cair atirando. Foi o termo que ele usou, Marcos. Tira. Pode tirar atirando. É um ser repugnante. Ele parecia uma tentativa de pressionar os colegas, Marco, para tentar fazer com que mesmo em cima da hora ele consiga ainda uma tábua de salvação? Mas eu acho, assim, tem algumas posições, Brown, que as pessoas estão adotando no meio político que eu não consigo entender. Ontem no 3 em 1 eu falei sobre isso. Essa é uma delas. Qualquer pessoa que tenha algum tipo de compreensão do ambiente político não ia passar por esse festival de massacre público midiático que ele está sofrendo. Ele é muito burro. Ele tinha que ter renunciado, feito uma carta à imprensa aberta, pedindo desculpa e vazado da vida política. Para que sair pela porta dos fundos desse jeito? Quer dizer, é muito estúpido da parte dele passar por esse processo. Então, por esse lado, até no meu íntimo, eu torço pela cassação dele. Agora, fazendo uma análise fria como advogado, eu não acho que existem elementos para isso. Você acha, Piperno, teria sido uma saída honrosa a renúncia? Eu acho que não teria uma saída, não teria sido uma saída honrosa. É o mínimo. Mas do ponto de vista pragmático, teria, para ele, sim, ter sido uma saída melhor. Por quê? Porque ele sendo cassado agora, ele se torna automaticamente inelegível. Se ele tivesse renunciado, ele poderia manter a sua elegibilidade. Pois é, né? Lembrando que a gente teve um caso que não sei se dá para usar como um paralelo, né? Mas em que não aconteceu isso, né, Piperno? A cassação do mandato e a perda dos direitos políticos simultaneamente, que foi o da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Quando ela perdeu o mandato, ela não perdeu direitos, né, Marco? Dilma, Brown, como isso foi legal para Dilma? Por quê? Tá tudo bem com o Piperno, não tem problema não. O Lewandowski não fez o que deveria ter sido feito na presidência da comissão do impeachment, mas pro Piperno, quando dobra a regra em favor dos amigos dele, tá tudo bem. Eu nunca vi alguém adotar, nesse caso, um caso semelhante, uma atitude como a do ministro Lewandowski. Mas uma vez que ele fez isso, ele não cassou a elegibilidade dela. Você pode contestar a decisão dele, mas se ele tomou a decisão, ela continuava, aliás, continua até hoje elegível. Agora, por exemplo... Mas peraí. A regra não era essa. A regra era, ela sofreu impeachment, ela fica inelegível. Então, a regra era essa. Para você tá tudo bem isso? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte... Ou você é contra isso? Se um ministro do Supremo disse que a regra não é essa,
A decisão que está valendo é a decisão do ministro. Você é melhor do que isso, vai. Você consegue emitir uma opinião sem usar o argumento de autoridade. Eu estou dizendo o seguinte, até onde eu conheço da lei, o parlamentar cassado, eu acabei de falar isso em relação ao Mamãe Falei, o parlamentar cassado, ele se torna inelegível, ponto. É o que a lei diz. Eu estou dizendo que naquele caso específico... Nesse caso, a Constituição é um artigo bem simples, inclusive, que fala perda do cargo e inelegível. Exatamente, é o que a Constituição diz. Então, você concorda que foi errado o que o Lewandowski fez? Perfeito. Assim a gente vai encerrando, então, a edição desta terça-feira do Opinião aqui na Jovem Pan. Obrigado a você pela sua companhia.